É interessante isso porque quando você me fala que você tinha um sonho de ser jogador de futebol, que é a maioria do sonho dos jovens no Brasil, e uma circunstância, uma situação meio que te empurrou para o que você está vivendo agora, isso me faz lembrar de algo que eu conversava com um amigo meu em uma live sobre o reino de Deus, as tentações de Jesus e como Satanás tentou Jesus nos 3 níveis. E quando a gente estava falando sobre a tentação no nível da alma, esse meu amigo disse que o propósito está na alma. E às vezes Deus ele usa situações e circunstâncias para nos empurrar para o propósito. Porque o objetivo de Deus é nos fazer influenciar através do reino. E às vezes existem circunstâncias que nós vivemos na nossa vida que parecem ser situações de derrota. Mas na verdade essa circunstância nos empurra para vivermos os propósitos do reino de Deus. E é essa mensagem que tem estado na minha mente nesses últimos dias, né, para nós jovens. Como estamos manifestando o reino de Deus? Ou o que estamos fazendo para o reino de Deus? O reino de Deus ele é invisível. E às vezes não damos importância ao reino de Deus ou não queremos influenciar através do reino de Deus porque ele é invisível. Jesus falou que o reino dele não era visível aos olhos humanos. Ele também disse que o reino dele não era nem comida e nem bebida. Então não é algo palpável. E a maioria das pessoas, elas costumam a valorizar aquilo que é visível, aquilo que é palpável. As pessoas, elas costumam valorizar isso. Mas um reino que é invisível aos olhos humanos, aos olhos carnais. Jesus falou que ele é invisível aos olhos carnais, mas não que ele é invisível aos olhos espirituais. Porque quando ele estava falando com Nicodemos, ele disse assim, olha, aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino. Como é que você consegue ver o reino? Um reino que é invisível aos olhos carnais. Como é que você consegue ver este reino? Nascendo de novo. É impossível nós enxergarmos o reino de Deus tendo a nossa natureza carnal. Porque a nossa natureza ela é falha. A nossa natureza ela é fracassada. É impossível sentirmos o reino de Deus sendo amantes da concupiscência dos nossos olhos. É impossível. Só conseguimos enxergar este reino, ver este reino, quando nós nascemos de novo. E esse nascer de novo implica-se em matar a velha natureza. E aí está o desafio. O desafio hoje da juventude é saber lidar com as suas paixões, saber controlar as suas paixões. Muitos jovens hoje em nossa nação, eles são levados facilmente pela concupiscência dos olhos. Você vê que hoje tudo é externo. Você olha hoje para os videoclipes, é tudo externo, tudo mostrado. Não existe mais o pudor. E muitos jovens estão sendo conduzidos pela concupiscência dos olhos, pelo dinheiro fácil, pela fama. E dessa forma eles não vão conseguir enxergar o reino de Deus, ou ver o reino de Deus. E isso mexe muito comigo, porque é necessário um novo nascimento. É necessário nascermos de novo do Espírito. E esse nascimento espiritual nos permitirá ver o reino. E escuta o que eu vou falar agora para vocês, eu quero que vocês entendam isso que eu vou dizer. O objetivo de Deus não é fazer com que o reino permaneça invisível. O objetivo de Deus não é fazer com que o reino permaneça invisível. Amém. João ele falou sobre isso. Quando ele aparece no deserto da Judéia, se você olhar para o texto de Mateus capítulo de número 3, ele aparece no deserto da Judéia, Mateus capítulo 3, e ele diz no versículo de número 2, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. Ele está anunciando um reino, ele está sendo um arauto, um propagador de algo que estava por vir. Amém. E João disse, esse reino está se manifestando agora. E eu sou arauto deste reino, eu sou proclamador deste reino.
Então, quando eu olho para João indo para o deserto, pregar uma mensagem dura, uma mensagem de arrependimento, de mudança de mentalidade, de mudança de valores, de mudança de princípios, a ponto de a história dizer que a multidão descia para ouvi-lo no deserto da Judéia, para ouvir a mensagem de João, eu olho e observo que Deus ele está comprometido em fazer com que este reino se torne conhecido. Então, uma das coisas que eu vejo é que Deus ele tem um objetivo de fazer com que esse reino invisível, que só podemos enxergar quando nascemos de Deus, quando nascemos de novo, quando temos um novo nascimento, e o objetivo de Deus é fazer com que este reino invisível se torne visível. E a verdade é que João, arauto deste reino, ele aparece no deserto da Judéia pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se João é arauto, profeta, propagador deste reino, é porque o objetivo de Deus é fazer com que este reino não permaneça invisível, mas que ele se torne visível. E como é que este reino ele se torna visível? Como é que Deus quer fazer esse reino ser visível? Simples. Vamos lá para o texto bíblico. E eu quero compartilhar com vocês isso aqui, porque é muito forte. Mateus capítulo de número 16, versículo de número 17. É muito interessante isso que Jesus diz. Jesus está perguntando para os discípulos quem ele era. O que os discípulos achavam que ele era. E Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. E olha que interessante isso. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bajonas, porque não foi a carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. A revelação que você tem do reino de Deus não é proveniente da carne, não é fruto da carne, mas é o próprio Pai que te revela. Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Pai. E olha o que Jesus continua dizendo para ele: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa pedra aqui não é Pedro, é Cristo. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. O que Jesus está dizendo: eu estou te dando uma chave que vai conectar o reino espiritual, o reino dos céus a você. E tudo que você fizer, tudo que você ligar aqui na terra e tudo que você desligar já vai ter sido desligado nos céus. Ou seja, você vai reproduzir aquilo que o reino dos céus reproduz. Você viverá debaixo da cultura do reino dos céus. Jesus está dizendo para Pedro o seguinte: você não vai andar mais pelas suas percepções. Você não vai andar mais pelos seus instintos, mas você vai andar pela revelação do Pai a você. E você vai entender a necessidade de quando você tem que desligar alguma coisa, porque no céu já vai ter sido desligado. E você também vai entender a necessidade de ligar alguma coisa, porque no céu já terá sido desligado. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Pedro, não é mais a terra que manda nos céus, mas quando você recebe essa chave, você vai mudar a sua compreensão e entender que é os céus que mandam na terra. E Jesus ensinou isso na oração, quando ele disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra, assim como é nos céus. O objetivo de Deus é fazer com que nós venhamos produzir, realizar a vontade dele na terra. E aí responde a nossa pergunta: como é que Deus quer tornar, como é que Deus pode tornar este reino invisível, visível através de nós? Amém. Por isso nós não podemos nos ausentar, Wagner, da responsabilidade. Nós não podemos nos ausentar da responsabilidade de manifestar o reino de Deus. É verdade. Você, Mário, não pode se ausentar da responsabilidade de manifestar o reino de Deus.
Quando eu entendo isso, quando eu levanto de manhã, quando eu levanto da minha cama, eu falo, será que as minhas atitudes estão manifestando o reino? Quando eu ando nas ruas, eu digo, será que o meu andar está manifestando o reino? Quando eu sento na roda de amigos para conversar com eles, eu me questiono, será que a minha presença aqui está manifestando o reino de Deus? Eu acho que quando a igreja entender isso, quando a nossa juventude cristã compreender isso, que Deus não nos chamou para ficarmos passivos, mas que existe um reino que está dentro de nós, que é o que Jesus disse, o reino está dentro de você, e é nossa responsabilidade manifestá-lo. Assim, nós vamos provocar influência na sociedade. Porque o grande desafio hoje da igreja é provocar influência. Nós não podemos permitir que a igreja seja influenciada pelo externo. Nós não podemos nos comportar de forma passiva e nos permitir ser influenciados por uma cultura do mundo. Porque uma vez que a igreja se detém entre quatro paredes, é muito fácil o mundo entrar e invadir a nossa cultura. Por isso nós vemos jovens anseiando por coisas que são carnais. Jovens que a ansiedade deles estão voltadas às coisas que são físicas. A cultura do mundo está invadindo a igreja. Os jovens não conseguem mais separar o santo do profano. Há um sincretismo religioso. Não conseguem mais viver uma vida impactante de oração, de jejum. E pior, eles não conseguem mais influenciar positivamente. Por quê? Porque o mundo começou a influenciar a nossa cultura. Quando, na verdade, a igreja tem o poder de influência na cultura do mundo. Nós vamos mudar. Nós precisamos mudar os conceitos e os princípios que as pessoas estão vivendo. Mas nós, como igreja, durante muito tempo, ficamos escondidos entre quatro paredes. A nossa igreja tem uma visão, que é uma visão que eu acho magnífica, que é do evangelismo por amizade. Porque quando você constrói uma amizade com alguém, é muito mais fácil você transformar a vida daquela pessoa. O conselho de um amigo, ele é recebido com muito mais receptividade do que o conselho de um estranho. Quando o amigo te aconselha, você recebe muito melhor do que um estranho. E por que nós, como igreja, temos dificuldades de criar amizades e influenciar nas nossas amizades? Essa é a nossa missão. A maior missão da igreja hoje é entender como é que ela pode influenciar no mundo. Por isso você tem que sair daqui hoje pensando, como é que eu vou influenciar? Porque o texto de Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão. Isso dá a ideia de uma igreja que está avançando, um inferno que está resistindo, só que debaixo da palavra, essas portas, essas fortalezas, essas muralhas, elas não vão resistir. E como é que ela não resiste? Quando manifestamos os céus. Será que nós estamos manifestando os céus? Será que nós estamos manifestando o reino aonde nós estamos? Será que estamos influenciando as pessoas a quererem a Cristo? Porque a grande verdade é que nós nos tornamos chatos e obsoletos. Não falo na pregação do evangelho, mas na nossa forma de enxergar as coisas. Por que não fazer coisas extraordinárias, fazer coisas excelentes? Porque ninguém vai te seguir se você não for uma pessoa excelente. Ninguém vai te seguir se você não tiver nada de bom para oferecer. É verdade. Você exerce influência com o quê? Com poder. Será que nós estamos buscando o poder do Espírito Santo para influenciar as pessoas? Porque as pessoas estão com problemas e elas nos procuram. E será que nós temos o poder para transformar a vida dessas pessoas? E esse poder só o Espírito Santo pode dar. Vamos buscar manifestar o reino dos céus. Manifestar o reino de Deus, porque existem vidas que estão sendo tragadas. E eu quero que você saia daqui com esse questionamento. Ou, aliás, com essa frase que eu vou dizer agora. Se a igreja não influenciar o mundo vai influenciar a igreja. Nós estamos em um cabo de guerra. E se a igreja não fizer força, o mundo vai nos vencer. Temos que entender o poder que nós temos em Cristo. Nós temos a chave de transformação. Nós temos a chave de mudança. A oração, a fé, a palavra de Deus são chaves
que nós usamos para transformar a vida das pessoas. Eu quero convidar você a orar agora, porque através da oração, Jesus nos ensinou a dizer para o Pai: Pai, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade na terra, assim como é nos céus. Pai, nós oramos agora nesse momento e nós te pedimos graça. Nós te pedimos que o teu favor se manifeste sobre nós para fazer com que o teu reino venha a se manifestar. Nós queremos ser propagadores desse reino. Esse reino que é invisível aos olhos humanos, mas nós como igreja queremos manifestá-lo e fazê-lo conhecido. Como a tua palavra diz, nós somos a luz e como luz não podemos estar escondidos, Pai. Mas como luz nós devemos estar num lugar evidente, num lugar alto, para que as pessoas possam nos enxergar. O Senhor nos chamou como referência para esse tempo. E nós queremos viver esse tempo, Pai, esse tempo de conquistar, esse tempo de avançar, esse tempo de influenciar na sociedade, em várias esferas da sociedade. Influenciar na música, influenciar na arte, influenciar na dança, influenciar, Senhor, em várias esferas. Nós queremos isso, Pai. Nos capacita para isso, porque estamos nos posicionando como soldados prontos para a batalha, porque nós vamos avançar e nós vamos tomar terreno. Nós vamos invadir, Senhor, terrenos onde Satanás tem trabalhado, onde ele tem implantado, Senhor, a cultura da desonra, a cultura das drogas, da violência. E nós, como igreja, queremos trazer uma nova cultura. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aquele dia olhei pro céu, eu em cima do muro, naquela cena de louco por pouco. Não cai duro, eles dizem ser teu amigo, te chamam pra balada, faz tempo que não sai, não vai dar nada. E eu pensei, tô com tudo em cima, vou no clima, bebida open bar, cola com várias minas, vai nessa pra ensinar. Deus não tem pressa, o filho pródigo sempre terá a marca da promessa. Eu avisei minha mãe, ela disse: filho, não vai. Disse que eu ouvi, não, beijo, bye bye. Fui a primeira vez, a segunda, a terceira e na quarta, o coração da minha alma quase infarta. Lembrei das palavras sábias que disse meu velho, e de pregai a toda criatura o evangelho. Mas se lembrem que o trigo e o joio não combinam, que a laranja boa com as podres se contamina. Se foi você que orou por mim, chegaria ao fim. Você orou por mim, essa é pra você que orou por mim. Mesmo sabendo que assim a minha vida chegaria ao fim. E pelo podre sem querer eu me contaminei, como soldados que provaram da comida do rei. Sentei só na cadeira e Deus me trancou ali. Meus pensamentos visitou e me fez refletir. Disse: o que você quer pra sua vida? Continuar sangrando ou quer que eu sare sua ferida? Olhe em volta, esse não é seu lugar. Você sabe realmente onde deveria estar. No momento certo te honrarei paciência. Quando você me escolhe algo, sofre as suas consequências. Eles te deram algo, eu te dei meu sangue por bebida. Crê em mim que grandes coisas eu farei na sua vida. Isso é pra você que orou por mim, mesmo sabendo que assim a minha vida chegaria ao fim. Você orou por mim, isso é pra você que orou por mim, mesmo sabendo que assim a minha vida chegaria ao fim. Você orou por mim. Só no desespero a gente lembra no final. Quem orou baixinho na fase terminal, eu lá no hospital. E a minha salvação vem na oração de um justo quando não tinha ninguém. Orei mais uma vez agradecendo aos céus. A sede de viver me fez mais um fiel. Senhor, vou onde sua voz tá chamando, jogo tudo pro ar. Me perdoa, tô voltando a minha coroa querida que tava ali te clamando. Eu nem sabia, mas por mim ficou orando. Mas por mim ficou orando. Mas por mim ficou orando. Isso é pra
você que orou por mim. Valeu, mãe. Mesmo sabendo que assim a minha vida chegaria ao fim. Obrigado por todos aqueles Você que orou por mim. Essa é pra você que orou por mim. Você ora por alguém, acredite. Sabendo que assim a minha vida chegaria A ao oração do justo fim. pode manter seus efeitos. Você orou por mim. Você que orou por mim. Sabendo que assim a minha vida chegaria ao fim. Você orou por mim. Você que orou por mim. A oração de um justo pode manter seus efeitos. Se você ora por alguém, acredite, porque a transformação vem pelo Espírito Santo. Glória a Deus, essa é pra você. Louvado seja o nome do Senhor.